Hoje é dia de ver umas teorias com o meu professor de Skibidi Toilet. O retorno dos Speakermans foi simplesmente cinema. Resumo do episódio 78 de Skibidi Toilet. O meu teacher, Crendios, mano, vocês ficaram com saudade dele? Ele não participou por quê? Porque eu vou reagir ao vídeo dele agora. Com certeza eu deixei passar alguma coisa. E você também. Então, gente, ó, já clica no botão de hype aí se você não hypou nenhum vídeo essa semana no canal. 3 hypes por semana gratuitos que você não precisa gastar nada e vai ajudar demais o canal a crescer. Vamos lá ver se tem alguma teoria ou algum detalhe que eu deixei passar. O Titã Speakerman apareceu no episódio 78. Que local é esse em que os nossos agentes passam antes de viajar através do teleporte? Ah, não acredito que ele vai falar sobre isso, mano. Rapaziada, eu tenho minha teoria. Você assistiu o vídeo? Eu tenho minha teoria. Isso aí é tipo um pico secreto entre as dimensões. É uma dimensão paralela. Posso estar errado? Vamos ver o que o Crendios vai falar. E quais são os novos poderes dos Speakermans? Ai, que saudade de fazer esse louca. tipo de intro, pessoal. Ó, Bom, é isso que veremos hoje nesse vídeo. referência estilo Star Wars. Já sei qual que é o POV. Já sei qual que é o POV desse que a gente tá falando, tava vendo aí. Vocês, obrigado por ter me explicado. É o mano da Elite aí do de Toilet, né? Muito louco essa cena. Que ele entra aí no astro. Pesado demais, mano. Hiding. All invaders will be executed. Crendios TV, teorias e análises de Skibidi Toilet. Bora lá. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo. Bom, nesse domingo, então depois da Páscoa, no caso na segunda-feira, 1 da manhã, Boom então lançou o episódio 78. Nossa, foi de surpresa assim? 1h da manhã do domingo, mano. Eu tava lá já... 15º sono. Com a seguinte descrição: a maré da guerra está mudando e também usando uma nova tecnologia em suas animações. E como podemos perceber também, esse episódio 78 foi em 4K. Algo que já vimos também com vídeos como o do Strider, que faz uma ótima animação. Eu não conheço esse Strider, mas eu também nem percebi que estava em 4K. Só percebi que a qualidade gráfica de animação tá surreal. Muito bem definida, e também do Drifon Ohio, que também faz animações espetaculares. Que é isso, gente? Quem que é esses caras aí? É um tipo universo paralelo de Skibidi Toilet? Opa, mas parece que na descrição do Boom, parece que foi algo parecido que aconteceu, pois Boom... O cara chamou os dois caras pra ajudar na animação, ó. Additional Designers, Storyboard, Animation, Prevs, Help. Então teve ajuda desses dois excelentes animadores. E é por isso então que o episódio 78 ficou magnífico. Nossa, que muito Então, louco. vamos pro vídeo. Então o cara tá aumentando a equipe, hein? Tá dando mais qualidade no trabalho. O episódio então começa em uma espécie de laboratório escondido, Isso. onde vemos aí os cameramans, Skibidis, alguns antigos, né, Speakermans e também humanos nesse local. Sim. Né, os cameramans fazendo reparos nos Skibidis e também dando tratamento aos humanos recém-resgatados. Aí é a parte do bife, né, mano? Que é da hora, que o cara fala assim, como que tá o meu bife? Ele tá cru, precisa passar mais. Aí vem a duquesa, come o ser humano do jeito de mastigar mesmo, tá? O cabeça podre aí. E fala, como que tá a carne do mano? Tá cru, precisa passar. De repente, então, os cameramans recebem uma interferência e logo após eles recebem um aviso. Sua localização está comprometida. Recue imediatamente. Então, essa pequena base escondida é atacado pelos Astrotortes e vemos então o Hunter, um dos personagens destaque desse episódio, também conhecido como o Caçador. Que eu falei que é o... Astro Cannibal, né? Na verdade ele é o Hunter. Ouvimos então uma mulher implorando, que é a mesma que estava feliz há pouco tempo por ter sido resgatada pela Aliança, onde Hunter então acaba aí, né, como vocês podem ver, fazendo essa maldade com essa personagem. Vemos também nesse frame o Astro Spider, que apareceu aí no spoiler. E Olha que eu não tinha reparado nisso aqui, ó.
Astro Spider, mano. Que da hora. Logo após, então, surge a Astro Duquesa, Sim. que fala para Hunter, então, que é hora de um lanche, onde, então, ele joga aí um humano para ela. E a resposta que ela dá é a mesma que vimos aí anteriormente, onde o personagem pergunta se o bife estava pronto. E ela fala estas mesmas palavras, e ainda não estava bem cozido. E isso significa, pessoal, que, de alguma forma, os Astrotortes estão conseguindo ter acesso ao sistema dos cameramans. Isso eu não tinha me ligado, tá? Eu me liguei sobre a mesma fala, mas eu não tinha me ligado que eles tiveram a mesma fala porque eles estavam hackeando o sistema dos cameramans. Que é algo que eu falarei aí mais pra frente. Nosso cinegrafista então pega a arma e tenta atacar a Astro Duquesa. Sim. Mas vemos que ela é muito poderosa e com apenas os seus olhos ela consegue ativar Eu um vi isso. escudo. Ela ainda debocha do nosso cinegrafista, que é então eliminado pelo Hunter. Eu lembro. Mudamos então para outro cenário, onde ouvimos então um TV-Man, que provavelmente seja o TV cientista, falando que a situação não estava muito boa e Sim. que depois que o Titã TV-Man foi capturado, os Astros então estavam conseguindo acessar as transmissões. Tirando que, peço desculpa pra vocês, eu errei, tá? Que o Titan TV Man aí eu tinha me esquecido que ele tinha sido corrompido. Tá? Obrigado por ter me corrigido. Tem uma distância muito grande de um react pro outro, eu esqueço todas as informações e os nomes, tá? E que muitas bases secretas então foram encontradas e destruídas. Então foi por isso que eles encontraram a base onde estavam aí os cameramans no início do episódio. Tá. Seria então o TV-Man cientista que mandou essa mensagem? Ou então poderia ser o próprio Titã TV-Man que de alguma forma lá no fundo ainda tenha uma consciência? Pois pelo que eu entendi, pessoal, o Titã TV-Man está sendo utilizado pelos Astrotortes para fazer esse processo de encontrar aí a aliança, membros da aliança, as bases para os astros atacarem. Pois É porque se você for ver, faz sentido o que o Crendius está falando, gente. Porque a mensagem na tela tá em roxo, né? Foi algum TV-Man que mandou essa mensagem aí. como vocês sabem, pessoal, o Titã TV-Man consegue acessar qualquer cameraman. Sim. Algo que vimos lá no episódio 74. Vemos então que algumas dessas telas estão se apagando aos poucos. E por conta disso, o cientista TV fala que está cortando toda a comunicação. Porém, era só questão de tempo dos Astrotortes encontrarem toda a aliança e destruírem. Mudamos então de cenário, onde estamos agora em um outro laboratório, onde será feito uma espécie de resgate a alguns agentes que estavam lá na Europa Oriental. E nesse cenário vemos TV-Mans, Skibdies e um destaque aí é o Kleiner, que também aí é um Skibd cientista. E Kleiner, da onde saiu esse personagem, gente? Ele nunca apareceu. Como que vocês sabem de tudo isso? Tudo bem que o Crendius, já falei, o Crendius manja demais. O Crendius é bom demais. Mas da onde sai tanta informação assim? também, pessoal, um dos personagens já conhecidos na série, porém ele está com um design diferente. Sim. Mas esse personagem é o mesmo Skibd Mutante Serra, que passou então por uma espécie de atualização ou de mutação. Eu Skibidi Mutante Serra. Então esse é o cara do POV. É isso. acredito, pessoal, que Boom está começando a dar vida aos seus próprios personagens. Utilizar, no caso, pessoal, seus próprios designers. Porque, como vocês sabem, os personagens que ele utiliza, principalmente os Skibs, são personagens que já existem. E eu acredito que a ideia dele agora é dar vida aos seus próprios personagens. Da hora. E pela primeira vez, pessoal, vamos ter aí um POV em um Skibd. Isso mesmo, pessoal. O Skibd Mutante vai ajudar nesse resgate e vai de POV. Junto com o Skibd Mutante, vão 3 TV-Mans, Os mais conhecidos são o Daddy TV e o Larry. Aí, ó. Não sabia. Tô reagindo às coisas sem prestar atenção sem antes assistir o vídeo do Crendius. Tem que prestar atenção. Quem será que é o próximo que eu vou reagir aqui? Terrorizando? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, mano. Larry.
Esse outro ainda não descobri o nome, um Larry large Dead cameraman TV. que possa ser também o Fred, né? Pois ele foi resgatado no episódio 77 pelos TV-Mans e para fazer aí o transporte dos containers e que é esse resgate, aí? o nosso querido Large TV-Man. Large TV Man. Gente, é muito nome, mano. É Large TV Man, é Titan TV Man, é Giant TV Man. Minha cabeça aqui não tô com a memória muito boa. Não tô dormindo direito. Minha filha não deixa eu dormir, cara. Então fica difícil decorar todos esses nomes. Então é sua função comentar toda vez que eu errar. É isso aí. E aqui, pessoal, acontece uma cena meio Essa larreire, foi como muito vocês boa. falam, onde o Skibidi mutante pede colo, né, para o Large TV Man e ele pede então para ele segurar em outro lugar. Olha E lá. sim, pessoal, o Terrorizando estava certo em falar que o teleporte dos TV Mans é como um peido de carvão. E Ô, Brunão, você falou isso mesmo, velho? Que isso? podemos ver que até teve esse som aí no teleporte. Cadê? E essa parte é onde vimos pela primeira vez Aí, ó. um teleporte, né, diferente aí do episódio 74. Isso por conta que agora vai ser uma espécie de um teleporte, mas com uma viagem longa e muitas coisas interessantes acontecem. Que lugar é esse, se é no passado ou é no futuro, por ter uma espécie de transição temporal. Literalmente como Sim. uma viagem em espaço de tempo, como se fosse um túnel do tempo, né? Igual daqueles filmes de viagem no tempo, né? Que eles passam por uma espécie de túnel. Parece que é tipo um multiverso, né? Vai ser um filme do Doutor Estranho. Que começa então a mostrar ao nosso Pov algumas lembranças de quando ele ainda estava sendo convertido para um Toilet Mutante e por Isso aí é mostrando... Ah, mentira, que isso aí é mostrando o passado dele. isso então que vemos aí, né? Temos a imagem do Skip Cientista que já foi de F aí no episódio 70. E pessoal, essa cena pode gerar muitas teorias, tá pessoal? Uma curiosidade é que o Large TV Man começa a falar então de forma normal. E Jeffrey, será que seria o TV Cientista? Muitos acreditam que o TV Cientista possa ter criado essa tecnologia, mas e se ele apenas descobriu, né? No caso, uma porta que deveria ter ficado trancada, ou então quando ele era humano queria fazer uma espécie de experiência para viajar no tempo, ou Que então loucura! salvar alguém muito importante. Então é muito misterioso, pessoal, porque essa parte aí onde os TV-Mans envolve muito mistério mesmo, pessoal. Então Sim, porque tipo, na hora que eles fazem o teleporte, vocês viram que no fundo aparecem umas imagens de uns prédios, né? E aí, agora que o Crendius falou que aquela imagem é do processo de transformação do sol, o Toilet Serrador lá, mutante lá. Cara, que é loucura! muito complicado e provavelmente vai aparecer mais teorias aí por conta desse teleporte. E eu acredito, pessoal, que quem ficou preso nesse local possa ser então o próprio Titã TV Man, pois é falado aí pelo Large TV Man, né, que alguém ficou preso nesse local. E provavelmente, pessoal, seja aí o Titã TV Man, pois vemos aí que no episódio 77 ele fala algo dessas coisas para um Astrotorch, que ele não poderia matar o que já estava morto, e também fala que iria mostrar o outro lado para este Astrotorch. Mas ele não se converteu? Ou então... Pode ser que o Titan TV Man, o Titan TV Man, ele é só um clone. E o verdadeiro tá nessa dimensão. Então, pessoal, acredito que é uma das partes mais enigmáticas desse episódio. Mas vamos lá, pessoal. Após esse teleporte muito doido, nossos agentes então começam a ser resgatados e vemos o nosso Skibidi mutante em ação. Sim. Porém, ele parece de certa forma ser religioso, pois ele fala: Senhor, me perdoe, vou matar todos esses fiadamães. Não tinha me ligado. Tinha me ligado que todos os Speakermans têm alguma coisa religiosa. Porque todos têm, tipo, tem uma arma que parece uma cruz. E um desses Astrotorts ainda fala: eu me rendo. Mas ele responde: sem prisioneiros, palhaço. No ele mostra então prisoners. suas habilidades com espada e com umas pistolas muito estilosas aí, com energia azul dos cameramans. E é claro, sua marca registrada que é
a Serra. Nosso cinegrafista, então, o Large Cameraman, o Large TV Man, derrotam muitos astrotoides. E vem também uma referência ao episódio 33, onde um prédio com uma placa do YouTube é destruído. Não tinha me ligado nisso. Acredito que isso foi uma espécie de crítica, né, pessoal? Pelo YouTube ter acatado o strike de literalmente uma pessoa aleatória aí que disse que era criadora de Skip de Toilet, conseguiu ir dar strike no Boom, que Eu lembro que teve um react que a gente fez aqui no canal, eu e o Crendius, que ele me falou sobre isso, mano. Ou a gente falou em offline, eu não lembro. onde ele teve que entrar, então, na justiça para poder resolver. Isso foi bizarro, Após isso, né, então, gente? o nosso cinegrafista é alertado pelo Large TV Man e é atacado por um astro que o derruba. Onde, então, o nosso cinegrafista é salvo pelo TV Man, é conhecido como Larry. E quando todos nós fazíamos teorias no spoiler que esse TV Man estava muito triste ao estar sentado num lugar próximo a um bolo, ele simplesmente nos mostra que ele tem a mesma habilidade da TV Woman. Sim. E destaca sua cabeça e aclopa aí no corpo do Astrotote. E eu achando que... Será que o Crendius vai falar alguma coisa sobre esse bolo? Ô, Crendius, se você tiver assistido meu vídeo aí, mano... O que tem a ver esse bolo aí? Após então o resgate dos nossos agentes, tudo certo para irmos embora. Porém, ao voltarmos para a base, o nosso cinegrafista, que no caso, né, pessoal, é o mutante, percebe que um astro iria se infiltrar Sim. e ir até a localização da base. Então é destruído pelo Skibidi mutante. Isso eu me que liguei. agora então fica sozinho, pessoal, que provavelmente vai ser atacado por astros. Quer dizer, ainda não. Se voltarmos e repararmos, esse é o Larry no corpo do astro, vagando tranquilamente. E também vemos atrás dessa parede um Speakman. Olha só, mano. Olha só. Quando o cara vê o negócio com outro olhar, é completamente diferente. Eu nem tinha me ligado. Essas horas eu tava gritando no louco. Uau! Yes! E o Crendius tá aí, ó. Fazendo o trampo dele, ó. Filé. Observando tudo. E pela localização, pessoal, eu já imaginava que esse lugar era onde os Speakmans estavam. E sim, é muito engraçado porque no episódio 59 ele surge vários Speakmans do nada. E não sabemos realmente de onde eles vêm. Sim. Porém, né, uma coisa que ficou marcado que eu falei nos spoilers era aí o local. Esses prédios é muito parecido com o episódio 59. E agora sim, a típica sirene e a chegada surge vários astrotoides. E ele iria enfrentar nada mais, nada menos que o Hunter. Ele tenta atacá-lo, porém esse astro ele é muito rápido e ataca com facilidade o nosso cinegrafista. E sim, pessoal, ele ia derrotar aí, né, o Skibidi mutante, o nosso cinegrafista no caso. Porém, algo que já imaginávamos iria acontecer. A chegada dos Speakmans atualizado. E Boom nos mostra... hora, gente, essa hora, o bagulho foi muito louco, mano. Foi muito louco. Como um inscrito falou, eu fui a única pessoa no YouTube que falou sobre a cruzada dos Speakman. Mas parece que chegou, tipo, a elite da elite, tipo, mano, com um negócio de cruz... E agora nós vamos te converter, mano. Lembrando que não nos decepciona. Vemos então os novos modelos dando um verdadeiro show em cima dos Astrotoides. E é nos apresentado um novo personagem, como se fosse um mini Titã Speakman. Porque aparentemente, pessoal, esse ainda não é o Titã Speakman. Imagine como deve estar o Titã Speakman agora. Isso por conta que geralmente os titãs têm núcleo e esse não tem, tá, pessoal? Moleque! Caraca, eu não tinha me ligado até hoje que os titãs tinham núcleo. Meu Deus! Foi revelado também após a imagem do quebra-cabeça, onde então aparece agora realmente os personagens. Que quebra-cabeça é esse? E o Titã Speakman está no meio e ainda não foi mostrado. Revelado. Porém, pessoal, esse personagem pra mim aí já seria um ótimo titã. Vemos que ele é super poderoso, possui uma espécie de foice que também funciona como um bumerangue. Sim. Ele usa um poder que também já vimos anteriormente utilizado pelo DJ Toilet, onde ele contrai o ataque dos astros e manda de volta. E também vemos muitos astrotoides sendo derrotados aí facilmente com a ajuda também dos novos Large Speakmans. Não, e o da hora que se você for ver,
os Speakermans, eles sempre foram, na minha opinião, tá, gente? Sempre foram os mais fracos de todos, tá? Até os TV Mans e os Cameramen são um pouquinho mais fortes. E aí eles estão aí, tipo, cara, num upgrade nervoso que derrota Astro Toilet. Simples. E quando os astros tentam dar um ataque mais massivo, vemos... Animal, mano. A vision bright, her beauty so complete. Her slender frame. Essa cena foi incrível, incrível. Olha lá. The speaker's grace, it shines in crimson beams. Oh, speaker animal, woman, your light it glows in your frequency. Sim, pessoal, vemos ela, a Speaker Woman. E eu não posso negar, pessoal, que o design dela é muito bonito e elegante. E Sim. claro, é mortal. Surge então um grande astros daquele que deram um baita trabalho aí para o Titã TV Man. Mas vemos então novos personagens, quer dizer, personagens que já existiam, né, pessoal, que foram atualizados, Upgrades. que são as Spider Speakermans. Que é da hora que, tipo assim, esse astro deu um trabalho pro Titã monstruoso. E pra esse mini Titã e pros novos Speakermans, tipo, eles cagaram pra esse cara aí. Onde fazia muito tempo e acho que vimos aí somente lá na época dos shorts. Além de ter um som estridente parecido com as antigas Strider e Speakermans, elas ainda Olha, usam ó. os ímãs dos alto-falantes para acabar com esse Astro Toilet. E sim, pessoal, os Speakermans vieram com tudo, dispostos então a entrar na batalha, falando até a frase do spoiler: chega de se esconder. No more Todos os hiding. invasores serão executados. E enviando um sinal para o céu, pessoal, por conta dos Astro Toilets, dizendo: nós estamos aqui e estamos preparados. Não tinha me ligado, ô, mano, o bagulho chega a arrepiar, cara. É tipo um sinal, tipo, ó. Pode vir, rapaziada, que nós estamos pronto pra porrada, mano. Nossa querida Speaker Woman então devolve a espada para o nosso cinegrafista. Algo que eu estava um pouco com dúvida. Qual seria, né, a primeira reação dos Speakermans ver, né, a união dos Skibidi Toilets? Mas enfim, está tudo bem. Pois como sabemos, né, pessoal, os Skibidis estão do nosso lado. Sim. E com esse chamado então para a batalha surgem mais Astro Toads. Vemos também, né, um Speakerman conhecido como Pablo, que apareceu aí de forma meio que icônica. É até que eu coloquei o papo. É o Vitar. Desculpa pela piada, tá, gente? Eu não pude. Não tive como deixar passar. No episódio, pois ele ainda está com uma versão bem antiga. Sim. E o episódio então acaba com um gostinho de quero mais. Nossa, foi. Bom, que raiva eu que deu. acho, pessoal, que provavelmente no episódio 79 já poderá sim aparecer o Titã Speakerman, por conta que a batalha agora vai ficar ainda maior. Vai. Bom, pessoal, e o vídeo de hoje era esse. Fiquem com Deus. Tchau. Gente, esse foi o react aí das teorias do Crendios. Tem muita coisa que eu deixei passar. A única coisa que eu tô pensando é tipo assim, quanto tempo vai demorar pra sair o 79? Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza. Você vai ver react aqui no canal. Mano, tá vendo esses dois vídeos aqui do lado, cara? Clica num deles e assiste e faz aquela maratona no canal. Eu sou o Bruno. E tô gostando cada vez mais aí do Skibidi Toilet. Oh, que bagulho que tá ficando muito bom.